Vamos agora falar do Congresso Nacional, motim, obstrução, arranca-rabos homéricos, enfim. Quem está em Brasília vai atualizar a situação atual do Congresso para a gente após os últimos dias tensos é o nosso repórter André Anelli, que se junta ao palco do Morning Show. Fala, meu xará, obrigado, André, pela presença. Ao que tudo indica, o presidente da Câmara, né? Até antecipou o retorno, já marcou reuniões para discutir os desdobramentos dessa crise e tudo isso marcado para hoje, né? Como é que está o clima por aí? Conta pra gente. Clima de apreensão, viu, xará? Muito bom dia para você e a todos aqui no Morning Show da Jovem Pan. Você pode ver pelas imagens aqui atrás de mim que a entrada principal do plenário da Câmara dos Deputados está bem movimentada. E lá do lado de dentro, pelo menos de 6 a 8 deputados ficam permanentemente ocupando aquele espaço para impedir a retomada de qualquer tipo de sessão aqui na casa. E por conta dessa movimentação, como você disse, né, André, o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já cancelou então qualquer tipo de trabalho pelas próximas horas e tem feito mobilizações junto aos líderes, reuniões no sentido de, nas palavras dele, criar uma ponte de diálogo com esses manifestantes que são favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que acabaram então organizando essa movimentação depois que houve a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente da República pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O trabalho do Congresso Nacional deveria ter sido retomado já no dia de ontem, no fim do recesso parlamentar. Isso acabou não acontecendo, justamente então por conta dessas movimentações provocadas pelo Judiciário, e isso vai atrasando o andamento das pautas aqui na Câmara dos Deputados. A gente relembra, por exemplo, que ainda precisa ser votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que acaba estipulando, então, para onde vai o dinheiro público, o dinheiro do governo federal, onde vai a aplicação dessa verba. Também questões relacionadas ao imposto de renda, o aumento da isenção, o aumento da faixa de isenção para quem ganha até R$5.000. É uma medida que já houve aprovação por parte da comissão especial e que precisa agora ir a plenário aqui da Câmara dos Deputados. É de grande interesse do governo federal, nesse sentido também, fazer essa aprovação, porque trata-se da principal promessa do presidente Lula de campanha, na última campanha dele, mas com toda essa manifestação aqui atrás, com a ocupação do plenário, não existe previsão para qualquer uma dessas pautas ou outras também acabarem avançando aqui no plenário da casa. Eu conversei agora há pouco com o deputado federal Evair de Mello, do Espírito Santo. Ele é um dos ocupantes nesse momento do plenário. Ele disse que os parlamentares estão gastando as últimas horas ali com orações, também lendo processos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, conversando com advogados, conversando com apoiadores, com familiares do ex-presidente da República, e até o momento o clima lá dentro no plenário é de muita paz, segundo ele. Então a gente segue acompanhando essa movimentação aqui, André, uma movimentação grande aqui do lado de fora e até mais intensa ainda lá dentro do plenário. Obrigado, André Anelli, pela presença aqui no Morning Show. Voltamos aí ao longo da programação da nossa Jovem Pan News. Doutora Priscila Silveira, sua expectativa olhando adiante, até porque, ao que tudo indica, Brasília e os políticos lá, macacos velhos que não pulam em galho seco como são, quando eles farejam um cheiro de enxofre, né? E parece que farejam nesse sentido que uma linha vermelha foi cruzada pelo ministro Alexandre de Moraes, que parece que na hiperconcentração de poderes, também passando de algumas linhas, parece que acabou vulnerabilizando eles, o sistema todo, que por muito tempo deu sustentação ao movimento do próprio ministro. Parece que há uma composição nesse momento, jantares, boca calada, muitas trocas e negociatas, para de alguma forma tentar colocar um freio nisso, e o maior sintoma talvez seja essa obstrução toda liderada pela oposição. Marinho, eu não vejo a obstrução como uma ilegalidade, até porque a gente já falou aqui anteriormente que é um meio até contumaz, enfim, de discutir, de discussões. O único problema é que, dada a quantidade de dias que eles vão ficar lá obstruindo os trabalhos, pode acontecer de ter ali um excesso, né? E esse excesso nos preocupa, por quê? Porque enquanto é válida essa obstrução, e eu acho que é, como eu disse, eu acho que é um meio deles buscarem ali o atendimento à anistia, ao impeachment do Alexandre de Moraes, que é um controle que pode ser feito, aliás, que é bom que se diga que a anistia é dada pelo Poder Legislativo. É um ato que seria ali válido, né, e colocado pelo Poder Legislativo através dos votos. Agora, quando isso excede, eu acho que todo excesso vai mal
né? E isso acaba reverberando em nós, brasileiros. Por quê? Porque os trabalhos ficarão paralisados e a gente observa que toda essa paralisação não é para o bem da sociedade, do povo. É para o bem de uma pauta específica e está tudo certo com relação a ser a pauta específica, mas esse excesso pode ser considerado um exercício arbitrário das próprias razões, que inclusive é considerado uma conduta criminosa, e também pode ser levado ao próprio código de ética, né, ali da Câmara dos Deputados. Agora, a gente vê, Marinho, desde o começo, a Jess aqui colocou uma coisa que eu acho que foi brilhante, que tudo está girando em volta do Bolsonaro, e não poderia ser diferente, inclusive essa obstrução, que nada tem a ver com a questão do povo, né? E sim com uma pauta específica que é válida, repito, mas acaba atrapalhando votos importantes da economia, por exemplo, está travando a votação de pautas econômicas que são, de igual forma, relevantes. Mas o Leonardo Fernandes, que nos acompanha de São Bernardo do Campo, ele até relembrou que em 2018 também teve isso em relação ao Lula, né? Dizendo Lula livre, esse movimento de obstrução também feito pela esquerda, que agora está sendo criticado. Então, era lá só um pouquinho. Era lá só um pouquinho. Trouxemos isso aqui. Peraí, a arte do obstrucionismo foi basicamente elevada ao estado de arte desde os anos 90 pelo PT e pelos seus satélites. No governo Temer, no governo Bolsonaro, no governo FHC, enfim. Vou acionar a Jess Peixoto aqui, até porque acho que você foi muito certeiro em trazer essa observação que parece que, nesse último movimento, o ministro Alexandre de Moraes agiu sem consultar os seus pares, sem consultar o PGR, e talvez mostrou uma independência em excesso, né? Ou pelo menos voluntarioso demais, teria cruzado uma linha. E assim, o sistema que no primeiro momento cerrou fileira ali com ele depois da sanção da Lei Magnitsky, parece que agora já vem cochichando pela imprensa e também com o sistema dizendo, esse foi excessivo, foi imprudente, e ele vai se tornando um risco. Você consegue identificar esse movimento nos últimos dias? Consigo identificar, e eu acho que até mesmo o que a gente tem visto das notícias, dos bastidores do próprio Supremo, e até figuras do Supremo, seja o ministro, por exemplo, o ministro Fux em determinados votos, seja o ministro Fachin em dadas entrevistas, seja o tom do ministro Barroso, seja até mesmo o ministro André, tudo isso está girando em torno de uma certa contenção de tensões. Só que essas tensões, André, para elas realmente acabarem ou para elas melhorarem, dificilmente elas vão acabar, isso significa ter uma postura mais calma em relação às situações. A prisão do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, como que a gente precisa entender? O processo está correndo. Qual era a necessidade? No momento em que as casas estão voltando, depois de ter colocado a tornozeleira no senador Marcos Duval, depois de todas as situações recentes de restrição de liberdade de expressão e de comunicação, qual era a necessidade de se decretar naquele momento a prisão por um ato de um terceiro em relação à manifestação que tinha acabado de acontecer? Isso tensionou muito as relações, e aqui a gente precisa entender que os grupos, o grupo bolsonarista, ele sempre esteve contra o ministro e do lado de Jair Bolsonaro. Mas existe um grupo de centro, um grupo de centrão, que quer ver as coisas rodar, que quer ver emenda aí pro negócio, que sabe que tem eleição ano que vem, que está começando a também cada vez mais ficar incomodado com isso, principalmente pelo precedente do caso Marcos Duval. E aqui a gente já teve essas tensões com Renan Calheiros de STF no passado, prisão de Aécio Neves no passado, ele como o Senado lidou quando ele era senador. Então, essa sensação de ameaça, que está muito posta na fala do senador Rogério Marinho, quando ele fala, cadê Davi Alcolumbre? Quando ele critica Davi Alcolumbre, ela ressoa bem entre os pares. E aí, a obstrução vai seguir. Eu acho que ela é um instrumento legítimo, ela não é um instrumento ideal. Claramente, ninguém quer que o país fique obstruído. Mas a grande questão é, se eles veem infrações graves e eles argumentam como parlamentares na Casa do Povo que essas infrações estão acontecendo e eles querem paralisar os trabalhos para lidar com isso, para endereçar esse ponto, é legítimo, é válido, tem um custo para o país, mas de fato eu não diria jamais que não é um exercício importante por parte dos congressistas. Mas diferente do pessoal que a gente vê nas imagens, né, dos parlamentares que estão aí com as amordaças, não podem falar, você pode ter voz por meio do nosso canal do YouTube, inclusive mandando no chat aí, o Leonardo mandou pra gente a sugestão. Então interaja, participe no nosso canal no YouTube, para que você também possa ter voz e assim participar do nosso programa, Marinho. E eu sugiro também fortemente que todos vocês nos acompanhando pelo YouTube, pelas telas da Jovem Pan, pelo rádio, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, também participe realmente em tentar extrair a sua melhor versão, porque é o seguinte, você repara do outro lado,